nem só de doses de relacionamentos, de análise de relacionamentos de mulheres modernetes é que se vive. Que tal uma dose de algumas leis e projetos que estão em tramitação para refrescar a memória de vocês? Lembre-se que vocês podem votar contra esses projetos nos sites da Câmara e do Senado. Isto aqui é para esfregar na fuça dos carolas de YouTube que ficam falando besteira sobre nós. Mas eu sei que isso não os abala, afinal, eles estão tão domados quanto bois de canga. E o seu currículo sexual com as mulheres é tão mínimo que eles não possuem a experiência necessária para aceitar a realidade. Se é para usar de chame, eu vou usar de chame. Vejam só, senadora quer penas maiores para a violência doméstica. Projeto de Rose de Freitas endurece as regras para delito de lesão corporal. Altera a legislação e amplia a detenção do agressor de 3 meses a 3 anos para até 5 anos. Procuradora Especial da Mulher do Senado Federal, a senadora Rose de Freitas, do partido POD do Espírito Santo, apresentou o projeto de lei, o PL 3712/19, para elevar a pena do crime de lesão corporal nos casos de violência doméstica. A proposta altera a legislação e amplia a detenção do agressor de 3 meses a 3 anos para até 5 anos. Rose ressalta que a atual punição é muito branda e, além de uma pena curta, as regras em vigência impossibilitam a prisão preventiva. Quer dizer, elas querem avacalhar com os homens. Elas querem criar um gulag para pôr os homens lá. O PL de Rose está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e tem como relator o senador mineiro Rogério Pacheco. Não preciso nem falar sobre essa Comissão de Constituição e Justiça. E o mais curioso é que esse mesmo pessoal que almeja penas mais duras para agressão doméstica são os mesmos que se opõem a penas mais duras contra criminosos de alta periculosidade, além de serem contra o porte de armas para a defesa pessoal. Continuando, o patamar atual de 3 meses a 3 anos de detenção admite uma série de benefícios penais e impossibilita a decretação da prisão preventiva. Assim, cremos que, para reprimir mais veementemente a odiosa agressão no contexto de violência doméstica e familiar, temos que conferir o sistema penal com instrumentos eficientes, reforça a senadora na justificativa do projeto. Isso mesmo! O endurecimento das leis só vale quando a vítima é mulher e o suposto agressor for homem. Mulheres agressores estão fora. Vão responder um termo circunstanciado e sairão dando risada da delegacia. No Congresso Nacional tramitam diversas propostas de Rose para proteger as mulheres e combater a violência. Recentemente, o Senado aprovou o PL 1414/2019, que tipifica a perseguição obsessiva, ação popularmente conhecida como stalking, como crime. Ainda o PLS 244/2017, também aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara, matéria que reserva vagas de empregos para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Outro exemplo, em tramitação no Congresso é a proposta de emenda à Constituição PEC 75/2019, que torna o feminicídio crime imprescritível. Eu já falei sobre isso aqui. Bem como o PL 1906/2019, que determina a prisão do agressor até a conclusão do inquérito policial. Vejam só, mais de 80% de denúncias falsas de violência doméstica são relatados,
e ela quer que os homens fiquem presos até a conclusão do inquérito policial. Uma mulher dessas deveria ser banida da política, pois ela não faz projetos para o bem comum, ela legisla somente para as mulheres. Agora mais uma. Câmara de Belo Horizonte aprova projeto para empregar mulheres vítimas de violência doméstica. De autoria do vereador Catatal do Povo, PHS, o projeto garante 10% das vagas de cargos comissionados na Prefeitura de Belo Horizonte às mulheres vítimas de violência e abuso doméstico. Uma vez contratada, a mulher permanecerá no cargo pelo período de 24 meses. A matéria foi aprovada nesta terça-feira, 3, em primeiro turno. Como o projeto foi aprovado com emendas, a proposta segue para apreciação da Comissão de Legislação e Justiça em segundo turno. Conforme publicou o Estado de Minas na segunda-feira, o projeto passou por 4 comissões da Casa, sem que os vereadores chegassem a um consenso sobre o projeto. A Comissão de Legislação e Justiça apresentou parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Milagre! Em contrapartida, as comissões de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e de Orçamento e Finanças Públicas deram aval para a aprovação da matéria. A Comissão de Administração Pública não opinou sobre o assunto. Cadê o enxugamento da máquina pública? Para esse tipo de projeto não falta dinheiro. Para tapar um buraco na esquina, a prefeitura não tem dinheiro, mas para pagar salários privilegiando as mulheres, daí surge dinheiro. Mais uma. Não acaba. Mulheres vítimas de violência doméstica terão prioridade nos programas de habitação social. Estabelecer cotas para mulheres vítimas de violência doméstica nos programas de habitação social no âmbito do município de Apucarana. Esse é o objetivo do projeto de lei, de autoria dos vereadores Lucas Leuge e Gentil Pereira. Vejam só, não precisa nem feminista no Congresso. Os homens fazem o trabalho para elas. Que foi votado e aprovado em primeira discussão pelos vereadores na tarde desta segunda-feira, na Câmara Municipal de Apucarana. O projeto ainda vai para mais 2 votações para depois ser sancionado pelo prefeito Júnior da FEMAC e se tornar lei. Abre aspas. O projeto estabelece cota de no mínimo 5% para mulheres em situação de violência doméstica, como critério de prioridade para a reserva de unidades de moradia social nos programas de habitação de interesse social, instituídos pelo município de Apucarana, explicou Leugi. Olha aí, aonde está novamente o enxugamento da máquina pública? Vão aumentar o IPTU para custear esse projeto? Sim. A única coisa que os prefeitos fazem é aumentarem taxas e impostos. Eu quero ver até onde as pessoas conseguirão aguentar essa sangria de impostos. Uma hora não vai dar mais para sangrar. O sangue vai sair todo. E daí eu quero ver como é que vai ficar a coisa. Configura-se para efeitos da lei como violência doméstica qualquer ação ou omissão que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral, físico, social e existencial, bem como as formas de violência doméstica. Ou seja, tudo é violência doméstica. A situação de violência doméstica poderá ser comprovada mediante BO expedido pelo órgão policial responsável pelo caso, com o respectivo relatório de encaminhamento e acompanhamento elaborado pelo órgão de referência de atendimento à pessoa vítima de violência doméstica do município, explicou Gentil Pereira. Na justificativa do projeto, os vereadores alegaram que o círculo de violência doméstica é muito difícil de ser rompido, visto que na maioria das vezes essas mulheres são totalmente dependentes economicamente de seus parceiros.
Esses caras só podem estar brincando de populismo. Se as mulheres estão cada vez mais empregadas, mais independentes, como é que elas dependem mais dos maridos? Eu cheguei à conclusão que mesmo que as mulheres assumam todos os empregos dos homens, ainda assim vão dizer que elas dependem dos homens para sobreviver. Continuando, incluindo assim a moradia e o sustento dos seus filhos. Isso se faz à garantia de uma política pública de habitação que assegure a essas mulheres prioridade de inclusão, considerando sua situação de medo e desamparo, o que certamente irá lhes proporcionar segurança para romper com esse círculo de violência. Asseguraram. Círculo de violência. Quem vê eles falando pensa que nós estamos numa tribo do Talibã, no Afeganistão. O projeto, segundo os vereadores, deverá ter uma emenda, conforme sugestão do plenário, na questão de que seja incluído o programa de habitação de interesse social. Por uma boa causa, por uma boa razão, são mulheres que precisam de apoio da sociedade e principalmente das políticas públicas a favor de todas elas, pontuou Leugi. Lógico, são as mulheres que precisam de políticas públicas. Afinal, elas não possuem nenhuma política pública, não é mesmo? Não possuem nenhuma. Mais uma. Aprovado afastamento do agressor do trabalho para proteger vítima de violência doméstica. Prestem atenção nessa aqui. Eu havia dito que isso ia acontecer. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que inclui o afastamento das funções públicas ou do local de trabalho como medida preventiva da Lei Maria da Penha. Pelo texto aprovado, o juiz poderá determinar a suspensão do exercício de qualquer cargo público ou na iniciativa privada, se as investigações concluírem que há risco à integridade da vítima ou à incolumidade das investigações e dos processos que se encontram em curso por força da conduta atribuída ao agressor. O que foi que eu falei aqui há uns tempos atrás? Isso chegaria às empresas privadas. Primeiro se começa na parte pública. Como ninguém se opõe, o próximo passo é avançar sobre a iniciativa privada. E tem cara aí no YouTube dando risada de nós, debochando. Eu quero ver se essa lei chutar eles para fora de seus empregos. Continuando. O texto aprovado é o substitutivo da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público ao projeto de lei 4.955/2016 da deputada Érica Cocai, PT Distrito Federal. Esse substitutivo recebeu parecer favorável da relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Luiziane Lins, PT do Ceará. Claro que ia receber parecer favorável da relatora. Isso não era óbvio. O texto original permitia a suspensão ou mudança de lotação de qualquer agente público ou cargo eletivo que fosse alvo de investigação criminal por violência contra a mulher. Abre aspas, o substitutivo aprovado pela Comissão de Trabalho inovou ao estabelecer o afastamento não só do servidor público de suas funções, mas também do agente privado, avaliou a relatora. Tramitação. A proposta ainda precisa ser votada pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania e pelo plenário. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu tenho plena convicção que os senhores são
suficientemente inteligente e perspicazes para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Lembre-se que esses projetos podem ser votados lá. Sim ou não, concordo plenamente, discordo plenamente. Se vocês puderem, vão lá e votem contra esses projetos. Pelo menos vamos escancarar o nosso descontentamento com o andamento dessa, não dá nem para descrever, dessa loucura feminista de projetos que daqui a pouco vai colocar todos os homens na sarjeta. Então, pessoal, eu disse que algum respingo de merda feminista iria sobrar para nós. Nós podemos nos livrar, não se abstendo de relacionamentos sérios, nós conseguimos nos livrar, digamos, de 80%, 85%, mas uns 15% vai respingar em nós. Porque o nosso dinheiro, dos impostos que nós pagamos, vão bancar esses projetos. Era isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.